Maltratamos o rio, despejamos nele aquilo que não queremos mais, nosso esgoto e o nosso lixo. A natureza mandou a resposta. Então isso tudo comprometeu o que nós chamamos de área de recarga. O que é a área de recarga? É um solo estruturado que consegue armazenar essa água durante o período chuvoso e disponibilizar essa água para a bacia, principalmente para os rios, Rio Doce e seus afluentes, durante o período seco. A falta de cuidado já traz sérios prejuízos para a bacia hidrográfica do Doce. Um dos maiores rios do país já não tem mais a mesma quantidade de água. A olhos vistos, percebemos. E os estudos comprovam. A razão mínima esperada era de 175 a cada 10 anos e já estamos com valores muito abaixo disso ao longo desses últimos 3, 4 anos. O período de estiagem começa cada vez mais cedo. Era em agosto, mas neste ano já apareceu em abril. Esse professor de engenharia hídrica nos explica as mudanças que vêm acontecendo no ciclo hídrico na região leste do estado. As chuvas chegavam aqui no mês de outubro, mas em 2015 só apareceram em novembro. E ainda em pouca quantidade, mas com muita força. Aí, o que temos são as enchentes. Nós dependemos das chamadas chuvas convectivas. Quais são essas chuvas? São aquelas chuvas que acontecem na própria região. São massas de ar que se deslocam em curtas distâncias e aí, por conta da mata, da floresta, que acelera o processo de evaporação dessa água e de movimento, faz com que as chuvas ocorram. Como nós não temos mais mata nativa na região, apenas em torno aí de 6, 7%, né? Então nós perdemos esse caráter de chuva convectiva aqui na região. A Prefeitura de Governador Valadares já começou os trabalhos para tentar manter o abastecimento de água. Instalou mais 2 bombas submersíveis e mais 3 linhas de adutora. Para abastecer a cidade, é preciso uma captação de 1.200 litros por segundo, mas com a baixa do rio, a quantidade captada já caiu para 600 litros por segundo. Um rodízio no abastecimento não foi descartado. Até nós conseguimos concluir a construção das redes e as bombas chegarem, pode acontecer, porque cada dia está o nível ficando muito baixo. A captação está mais difícil de ser feita, segundo os especialistas. Além da retirada de areia, agora é preciso também retirar barro, herança da lama de rejeitos da Samarco, que chegou a Governador Valadares no dia 9 de novembro do ano passado. Esse resíduo é praticamente partícula de silt e de argila. São partículas muito pequenas que dificultam o processo de desassoreamento do rio. Então a estimativa aqui é que a lama depositada no fundo aqui do Rio Doce, no trecho de Governador Valadares, tenha reduzido o leito entre 50 e 80 centímetros. A captação alternativa ainda é esperada, mas 8 meses após o desastre, a Samarco ainda não começou a obra. Para o professor, essa medida ainda não soluciona o problema de abastecimento de água na cidade. Já temos que começar a pensar na construção de uma barragem, não no Rio Doce, mas nos afluentes, em um dos afluentes. Só que mais que uma barragem, precisamos de reconstruir o que destruímos. Isso é um problema para ser pensado, porque existe a tendência do rio realmente perder esse caráter de perenidade dele e se tornar um rio intermitente, ou seja, ele secando no período sem chuvas. O rio é fonte de água, de alimento e de trabalho. O Rio Baixo atrapalha diretamente o trabalho dos balseiros aqui em Governador Valadares. Nesta balsa, por exemplo, o motor só pode ser ligado na metade do rio por causa da quantidade de pedras. Aquela balsa lá, ó, tá parada há 1 semana pelo mesmo motivo. Os balseiros começam a construir as passarelas que vão viabilizar a passagem dos pedestres. Paulo é o dono da embarcação que está parada há 1 semana. Depois de 22 anos de profissão, ele sabe que a natureza, mesmo machucada, mostra sua força. Enquanto a natureza não tem, né, uma resistência, a gente vai fazendo aquilo que pode. Enquanto dá, a gente vai navegando no meio das pedras aí, emenda passarela para lá, para cá, até quando dá, na esperança de que, pelo menos no final do ano, caia uma chuva para a gente.